Olá pessoal, na aula de hoje nós aprenderemos duas parábolas muito interessantes localizadas aqui no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, e as duas parábolas são relacionadas de certa forma a banquetes e festas. Então nos acompanhe até o final da aula que temos muitas reflexões interessantes para as nossas vidas. Muito bem, meus caros. Como eu comentei no início, falaremos hoje sobre algumas parábolas. E essas parábolas elas estão dentro de um contexto muito especial, onde Jesus havia sido convidado para um banquete, para uma refeição aqui. Esses textos eles se encontram a partir de Lucas, capítulo 14. Vou ler a partir do primeiro versículo, que é a introdução, para que nós possamos entender o contexto daquilo que está acontecendo. Em Lucas capítulo 14, primeiro versículo, nós lemos o seguinte: Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: É permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. E Jesus, depois de ter feito isso, que era algo que eles estavam perseguindo faz tempo, por realizar coisas no sábado, lembrando que o sábado, aqui para a lei judaica, era um dia onde não se podia fazer praticamente nada, era um dia de descanso. E aí então, Jesus, dando uma explicação para essa cura que ele acabou de fazer, desse homem aí com o corpo inchado, uma doença onde há um acúmulo de água ou de líquidos no corpo, ele respondeu: Jesus, se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair em um poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Então olha só como Jesus já chegou aqui nessa festa causando um grande rebuliço. Esse era um banquete oferecido aí por um dos fariseus que convidou Jesus. E muitos dos fariseus que estavam ali com certeza estavam com aquela intenção de observar Jesus, não para aprender alguma coisa, mas basicamente para pegá-lo em alguma cilada, como é o caso aqui nessa cura que foi feita no dia de sábado. Bom, e assim começam digamos assim, as colocações de Jesus e os grandes ensinos que ele nos proporciona. A primeira parábola, então, aqui a partir de Lucas 14, versículo 7, olha só. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas, quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante, então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Então essa é a primeira parábola, que nos traz algumas reflexões importantes, porque basicamente, eu acho que a lição que fica aqui é a lição da humildade e a lição de você não procurar essa auto-honra, digamos assim, querer mostrar para todos o quanto você é honrado. E como que o mundo está poluído disso hoje em dia, É claro que assim, faz parte do desejo do ser humano, faz parte natural do nosso desejo, querer ser elogiado, querer ser honrado de certa forma, mas a grande lição que fica aqui nessas parábolas de Jesus é a questão da prudência, eu tenho um desejo de ser honrado na frente de todo mundo. Controle esse desejo, segura. Porque a grande lição que fica aqui quando ele comenta sobre essa parábola é a seguinte: se você for convidado para uma festa, chega na humildade, vai lá, senta num cantinho, num lugar comum, que se realmente você for alguém digno de ser honrado aqui de certa forma, você vai ser convidado para sentar num local mais apropriado, num local mais à frente. Então, essa pequena parábola ilustra um pouco da prudência que nós temos nos dias de hoje, De repente você chega diante de uma festa, diante de um evento, você vai lá nas primeiras fileiras, Perceba que geralmente quando você vai num show, num teatro ou em algum local, geralmente as primeiras fileiras
elas já estão ocupadas, né? Tem uma faixinha assim, de repente lugar reservado, algo assim, para autoridades, para políticos, né? Para pessoas que têm um certo destaque aí na sociedade. Aí de repente você chega nesse lugar, dane-se essa faixinha aqui, né? Eu vou chegar e vou sentar. Aí vem um segurança e fala, amigo, por favor, isso aqui é um local reservado, vai lá pro fundo, né? Então é uma situação bastante humilhante. Então não busque essa honra nesse sentido, né? Busque fazer o bem, busque ser uma pessoa humilde. E se alguém te honrar, é muito melhor, né? É comum as pessoas hoje buscarem esses holofotes para si, né? Por exemplo, é comum ver pessoas se gabando da sua inteligência, se gabando de toda a sua educação, de toda a sua formação. E não é legal quando digamos assim, quando essas honras vêm de você mesmo, né? Que valor tem eu me honrar por algo? Eu posso me colocar o melhor de todos, o máximo, o mais inteligente. Isso não tem valor nenhum, né? Isso é só para encher o seu próprio ego. Ego, essa palavrinha grega que significa eu, né? Esse egoísmo presente nos dias de hoje. Então, é muito legal quando alguém te elogia. Olha que legal, tá vindo aqui uma pessoa, viu, fulano é inteligente, fulano é legal. Talvez você se sinta um pouco assim, chateado, um pouco mal. Não diria chateado, né? Eu diria, de repente, um pouco mal com todos esses elogios, mas é diferente uma pessoa te elogiar do que você chegar no meio de todo mundo. Olha só, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho informação nisso. É mais chato, né? E é desagradável, fala a verdade. Você está numa festa, num evento, e aí as pessoas começam a contar histórias e começa aquela duelo de exaltação do ego. Não, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, eu proporcionei isso, eu proporcionei aquilo, eu fui responsável por isso. Como é chato, né? Gostou de você estar numa festa? Você ouve histórias diversas aí de coisas que aconteceram, mas a autoexaltação, esse egoísmo, essa egolatria, ela é terrível e ela faz muito mal para todos nós e para toda a nossa sociedade. Então, as grandes lições que Jesus nos deixa aqui nessas parábolas são principalmente essa lição de humildade. Como se não bastasse, ele ainda continua, né? Voltando aqui no nosso texto, né? Lucas capítulo 14, agora a partir do verso 12. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo e assim você será recompensado. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Olha só que interessante. É claro que ele não está querendo dizer aqui nesse texto que é proibido fazer uma festa para parente. Não, a grande questão não é essa. O que ele quer dizer em toda essa introdução a uma nova parábola que ele irá contar agora é que não há nada assim de muito grandioso você fazer uma festa e chamar pessoas que podem te retribuir de alguma forma. Não que seja errado, mas do ponto de vista digamos assim, de você buscar alguma coisa maior, né, de você querer fazer um bem, não resolve muito, eu quero fazer um bem, vou fazer um churrasco, né? Hoje, talvez esses banquetes aqui sejam mais popularmente traduzidos para nós, na linguagem de hoje, como um churrasco. Vou fazer um churrascão. Vou pagar, recebi uma grana boa aí, vou pagar um churrasco para todo mundo. Aí você vai e convida só pessoas que têm condições de retribuir esse churrasco para você. Você se divertiu, mas não fez assim um grande bem à sociedade. Enquanto que, por exemplo, né, algo que é muito comum, eu acho muito legal nos dias de hoje, algumas instituições fazem, algumas religiões fazem também, essa ideia do sopão. A pessoa vai lá debaixo de uma ponte, de um terminal, e promove um sopão para os moradores de rua. Fala, poxa, mas eles não vão ter condições nunca de retribuir para você. Mas não interessa. A ideia desse sopão, a ideia dessa festa, desse banquete que as pessoas fazem é fazer o bem. Isso eu acho muito legal na sociedade de hoje, né? Confesso que eu pessoalmente não tive a oportunidade de fazer isso, de participar desses momentos especificamente, mas eu tenho certeza que é algo muito gratificante para quem participa dessas campanhas aí de sopão, de agasalho, enfim, de coisas para moradores de rua que eu acho muito legal, muito válido. Então, essa introdução a uma nova parábola que será contada é justamente sobre essa questão dos locais aqui, né, daqueles que não irão às festas chamadas. Olha só que interessante essa última parábola proposta aqui no capítulo 14, que é a chamada parábola do grande banquete. Nos diz assim o texto a partir do versículo 15. Ao ouvir isso,
Um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, porque um deles tocou nesse assunto dessa grande banquete, falando aqui da ressurreição, falando aqui do encontro futuro de nós com Deus e com Jesus nos céus, e Jesus aproveitou para falar essa parábola, dizendo que, olha só, esse banquete que vai acontecer no céu não é uma coisa tão simplificada não é aquela coisa que todo mundo vai. Então ele contou essa parábola para dar esse exemplo, essa explicação, porque algumas pessoas não irão. Certo homem estava preparando um grande banquete, convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade, preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao servo: Vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Olha só que interessante, Só para a gente dar uma abertura, uma explicação um pouco mais teológica para esse contexto. Na verdade, como isso aqui está vindo logo após uma crítica aos fariseus, essa conexão é muito, muito clara. Porque quem eram os fariseus? Eram aqueles que foram convidados primeiro, entre aspas, ou eram aqueles que receberam a revelação do conhecimento da palavra de Deus através do Antigo Testamento. Então, em teoria, quando se há essa revelação, seriam os primeiros a serem salvos, ou os primeiros a serem resgatados no dia do grande juízo. Mas, como uma conexão aqui está mostrando o quanto eles se desviaram da palavra, Jesus, de forma muito sábia, usa esse exemplo de pessoas aqui que foram convidadas, mas meio que desleixaram do convite. O mesmo tem acontecido com os fariseus. Eles foram os primeiros a receberem essa grande honra da revelação, foram eles que receberam as palavras dos profetas, toda a revelação do Antigo Testamento, mas eles torceram, distorceram aquilo que era a revelação religiosa. Claro que por extensão nós poderíamos usar essa parábola para muitas outras coisas, mas talvez no seu sentido mais imediato, mais prático, ela se refira sobre a revelação que primeiro chegou aos judeus, aos fariseus, os mestres da lei, e por extensão ela chegou aos gentios e todo o povo. Nós sabemos que, claro, desde o início, as intenções de Deus, elas ficam claras até no próprio Antigo Testamento, é alcançar toda a humanidade através dos judeus, através daqueles que seriam detentores da palavra. Mas a história nos mostrou que os planos de Deus, eles eram outros, não eram exatamente só esses, os planos de Deus eram mais abrangentes. Então essa parábola nos dá uma clara ideia de que aqueles que originalmente são o povo escolhido, aqueles detentores da grande revelação, foram, digamos assim, deixados de lado, não que o plano falhou de certa forma, mas essa expansão já fazia parte dos planos de Deus desde o início, mas só para mostrar que aqueles que foram convidados primeiro, provavelmente muitos não entrarão. Então, meus caros, mais uma vez fica de novo também a lição da humildade, a lição de que nós devemos sim obedecer à palavra de Deus, e a obediência à palavra de Deus, ela nos traz aqui grandes reflexões. Bom, fica para nós essas grandes lições, espero que tenha sido de certa forma útil para a sua vida, útil para o seu entendimento. E antes de encerrarmos nossas parábolas, gostaria de orar junto com você nesse momento especial, nesse momento tão crítico que o nosso país tem passado. Amado e bondoso Deus, obrigado, Pai, por cada um que se propôs a estar aqui. Perder um tempinho da sua vida, Pai, sabemos que não é de fato perder, mas investir um tempinho da sua vida no entendimento da palavra, no entendimento daquilo que nos revelou o evangelista Lucas nas suas parábolas, Pai. Obrigado, Pai, abençoe cada um. Não sabemos as dificuldades que todos têm passado, Pai, sabemos que o planeta, de modo geral, vive essas crises, essas
complicações causadas não só pelo vírus, Pai, mas pela maldade que tem crescido e se espalhado. Obrigado, Pai, abençoa a vida de todos que estão ouvindo esse vídeo, seja em qual período for, seja agora no ano de 2021, seja mais para frente, enfim, que o Senhor esteja abençoando a vida de todos. Obrigado por tudo, é no nome de Jesus que nós oramos. Que Deus o abençoe ricamente, não deixe de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, lembrando sempre que os nossos vídeos eles são gratuitos, nós não fazemos vídeos comerciais ou vídeos que têm o propósito de ganhar dinheiro, nós também não monetizamos o nosso canal. É claro que nós não temos controle sobre as propagandas que o próprio YouTube coloca, mas que nossa intenção é uma intenção de trazer gratuitamente aquilo que nós recebemos gratuitamente. Quando eu me refiro nós, eu estou me referindo a mim, como professor de escola bíblica, ao pastor Silas, que tem feito vídeos também devocionais, vídeos de mensagens, e também a Amanda, que é a esposa do Silas, que tem feito vídeo para crianças, que são vídeos para esse público bem específico. Deus abençoe ricamente, nos vemos em uma outra oportunidade.